Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre o Evangelho, é o número 61. Hoje vamos ler as instruções dos Espíritos com o subtítulo O Dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Querem falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Dever moral, por exemplo, antes de continuar a leitura, é o dever de cuidar dos pais quando velhinhos. Os pais têm o dever de cuidar dos filhos quando crianças. Dever é caridade, mas também é um dever de cada ser humano ajudar ao próximo, né? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Finalmente, observado o dever do coração, eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Exemplos de dever. Um cara bate no carro do outro. O dever dele qual é? É pagar o prejuízo. No entanto, às vezes sai até briga, né? E até se matam. Um mata o outro às vezes. Aqui, né? Aqui no Brasil. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Bom, vendo um vídeo da EPA, baseado no que eu ouvi, vou lhe dar um exemplo também. Do que acontece. O
Lá no Egito, o Akhenaton, ele fazia um bom governo, né? E ele era uma pessoa que estava muito ligada ao Criador, a Deus. E a esposa, ela ajudava lá nessas coisas sobre Deus, né? Aí, os insatisfeitos, os que queriam poder, mataram a esposa do Akhenaton. Depois ele foi também definhando, acabou morrendo, ocasionado também pela morte da esposa, porque ele gostava muito. Chegou no fim, assassinaram também o filho. Quando, vamos dizer, o dever era tratá-los bem, porque eles faziam um bom governo. Segundo o que a gente ouve das transmissões em canalização. E aí, ele fala aqui que o ser humano aprende pela dor, todos aprendem pela dor. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas que fizeram isso, os que concordaram, aquela multidão de pessoas que também eram a favor dos que assassinaram, né? Então, eles foram os escravos israelitas, ou seja, eles foram transformados depois, quando foram novamente reencarnados, eles foram os escravos durante 400 anos. Aí veio Moisés para libertar eles, porque já eram 400 anos então. E eles continuavam a mesma coisa lá no deserto, reclamavam, achavam ruim de Deus, reclamavam de Moisés aí. E aí a gente entende por que fizeram aqueles 10 mandamentos, por que o Moisés fez os 10 mandamentos, dizendo olho por olho, dente por dente, etc. Que era para ver se aqueles verdugos ignorantes melhoravam por medo. E pela dor, não endireitaram. E depois continuaram, quer dizer, 400 anos de escravidão. Morrendo, reencarnando como escravo. Morrendo de novo, reencarnando como escravos, porque precisavam sentir, vamos dizer, essa dor física, essa dor de necessidade de dinheiro, a dor sentindo, né? Sentindo-se inferior, sentindo-se aprisionados, para ver se desenvolviam a virtude da humildade, mas não endireitou. Então, as pessoas passam certas situações para aprender pela dor. Vamos dizer que uma pessoa tenha cobiça, ela não precisa cobiçar nada, porque ela tem as coisas necessárias, mas ela cobiça até as coisas da amiga ou do amigo. Continua toda, até falecer, continua assim. Aí, ela vai reencarnar e alguém vai fazer a mesma coisa com ela, para ver se ela aprende. Ela pode aprender, como pode continuar a cobiçar as coisas dos outros. Uma pessoa fofoqueira, que às vezes até por fofoca destrói a vida dos outros, morre, aí reencarna como uma pessoa comum ou em alguma profissão. Aí os outros que a conhecem começam a falar mal dela, a fazer disse-me-disse-me, né, fofoca, e prejudica a vida dela porque ela fez isso. E aí as pessoas perguntam, sim, mas quem fez isso com ela agora vai pagar?
A espiritualidade coloca pessoas que também são fofoqueiras próximas a essa que tem karma. Eles também têm karma, então eles vai ser o veículo. Claro que eles vão reencarnar novamente, vai ter problemas, porque eles já são assim. Ela na vida passada era assim. Ela precisa de pessoas iguais ao que ela foi na vida passada para pagar o karma, para aprender, pagar o karma. Por exemplo, se ela aprender, ela vai sentir tudo que ela fez a outra pessoa. Então, por isso que dizem assim, aprendem na dor. Se não aprender pelo amor, por exemplo, se a pessoa quer desenvolver o amor, não faz mal a ninguém, quer seguir as leis do Criador, tudo bem. Então, ela não quer, então vai aprender pela dor. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui a leitura. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mantém-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria. Uma pessoa, por exemplo, que aprende os ensinamentos espirituais, aprende como se comportar como um verdadeiro espírita ou espiritualista ou um bandista deve se comportar, o que ele deve fazer, algumas virtudes, etc, etc. Então, essa pessoa que aprendeu, que já está num certo nível de aprendizado, vamos dizer, ela tem o dever de passar isso adiante. Principalmente se ela encontrar alguém que esteja interessado em saber essas coisas. Então, ou de uma outra maneira, ela tem o dever de passar adiante, como tem muita gente fazendo canal aí, porque é assim. E colocando os ensinamentos na internet para que outras pessoas saibam e consigam evoluir. Os verdadeiros, porque tem os que estão fazendo só para ganhar dinheiro. Tem uns aí que enche o saco, sabe? Fazem sensacionalismo e inventam que vai ter até, né, sobre os extraterrestres, inventam que vai ter invasão, que está tendo invasão. Mas que invasão? Vai ser doido naquele lugar, cara. Que é isso? E mulher e homem fazendo essas coisas, dizendo essas coisas. E que vai ter uma destruição, e que vai isso e aquilo. Então, fazem a pessoa sensacionalismo e ao mesmo tempo a pessoa ter medo para ganhar. Mas os verdadeiros espíritas, espiritualistas, bandistas, eles ensinam, eles dão o conhecimento. Atualmente a pessoa está sendo um pouco, né? Porque há mais liberdade, então a gente pode falar também de uma outra maneira para certas pessoas que possam assistir também o vídeo. E aí já sabe, as pessoas boas não é para elas. Certas coisas que se falam, né? Meias bravas, né? Meia ruim. É para os outros. Para atingir qualquer camada evolutiva. É para uma camada já mais evolutiva e a outra bem baixa. E a outra bem primitiva. É assim que está acontecendo. É muito bonito fazer vídeos. Meus queridos, meus amores, e isso e aquilo é lindo. Mas não é prático, não. O negócio é falar as verdades, ensinar e falar as verdades.
Bom, saindo do mundo da fantasia, enfrentando a realidade. O canal EPA é um canal que enfrentamos a realidade das coisas, né? Então, eu de vez em quando nos meus vídeos eu jogo também um pouquinho de verdade, realidade, o que acontece, o que as pessoas são, né? Que é a verdade. Nós aqui estamos numa dimensão de pessoas más, ruins. Antigamente até eu pensava, será que é minha implicância? Mas não, já está comprovado que sim. Então a gente tem que falar. Então, continuando a leitura. O dever é o mais belo galardão da razão, descende desta como o filho descende de sua mãe. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma, para a alma, o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Bom, como vai começar um outro tópico, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então é isso. Gente, tem pessoas que estão reencarnando 2 milhões, 3 milhões, não, 3 mil, 5 mil vezes e não endireita. Agora é a fase final. Quem não endireitou, vai lá pro... Depois que sair do umbral, depois de sair lá do inferno, né? Que cada um vai para um lugar conforme o que você fez e o somatório das vidas passadas. Se você não endireitou em nada, então tem o somatório das vidas passadas. Existe um lugar que é abaixo, lá nos vulcões, existe um lugar que chama o inferno, o católico chama, né? O evangélico também, e que tem chamas mesmo, fica queimando os espíritos durante 1 milhão, 2 milhões de anos, porque o espírito é queimado a todo momento, mas ele se refaz e volta a ser queimado. Tem lugares onde os que afogaram pessoas são afogados a todo momento, lugares dos que esfaquearam as pessoas, eles são esfaqueados. Aí é dente por dente, olho por olho, né? Quem estrangulou será estrangulado. E outros tipos de coisas, como invejosos, vai para aquela lama dos umbrais, né? Na lama. Aquela coisa. Os que se arrependem e que não ficam só naquela ideia de arrependimento vão ter outra chance. Porque se você ficar toda hora, me arrependo, tá lá no umbral, começa, tô tão arrependido, tô tão arrependido, aí a tua energia vai pro brejo. Vai diminuindo, você vai perdendo o perispírito, que vai caindo aos pedaços, e você vira um ovoide, um espírito ovoide. Depois de virar um espírito ovoide, você vai ser manipulado pelas forças trevosas, os magos negros e outros, e reptilianos, etc. Reptilianos dão a luz, que tem da luz. Tem os que se voltam para a luz. Então, senhores, pessoas não acreditam, né? Pessoas mesmo espíritas que já trabalharam em centro não em terreiro, acho que é terreiro,
pessoas que já trabalharam em terreiro não acreditam nesse umbral, não acreditam no inferno, não acreditam nos outros lugares. Tem vários portais, você abre o portal e está lá o cara sendo esfaqueado porque tem espadas, facas, tudo assim cercado, ele está ali, zumba, zumba. Aí corta o braço todo, sai fora, nasce de novo, mas já cortou o ombro, nasce de novo, já cortou o pescoço, já nasce de novo. É interessante isso, né? E há extraterrestres que conservaram, né? Pela evolução deles, conservaram esse tipo de coisa. Mesmo na matéria, eles conseguem recuperar. Por isso que a gente vê esses filmes aí de ficção que acontece isso. Né? E como o canal EPA diz, nós não sabemos nada. E eu, sinceramente, com as novas revelações que estão vindo, eu me senti uma formiguinha, um mosquitinho, ou um cachorrinho, o rabo entre as pernas, assim, né? Porque eu digo, poxa, afinal, eu sei e não sei. Eu sei muito pouco. E eu venho ampliando os conhecimentos através desse canal. Bom, e tem aí uns outros canais também muito, muito bons, ó, certos vídeos bons, como eu vi como é que é lá? Casa do Consolador, vi um vídeo essa semana que fala de Jesus e ele fala que Jesus... Bom, Jesus lá no EPA ele falou que era moreno, ela não falou a cor da pele, mas falou que ele tinha os olhos claros e o cabelo castanho, bem claro, mas os olhos do Jesus eram claros, mas ele mudava de cor conforme a claridade. Interessante, eu quando era jovem também. Às vezes meus olhos eram verdes, às vezes eram azuis, depois ficaram azuis, depois já ficavam mais verdes, e agora, depois que eu usei o colírio para ressecamento da vista, ficaram amarelados, perderam a cor. Tem certos colírios que tiram a cor dos olhos, ou não tira, ele coloca a cor do negócio que ele tem lá. Coloca, fica no nosso olho, né? Desbota, sei lá. Era uma coisa que falavam muito dos meus olhos quando era criança, então, mas que olhos lindos, mas que olhos azuis, falavam assim. Aí depois, quando foi adolescente, aí dizia, ué, tem os olhos tão verdes, mas eles não eram azuis? Em adolescente ficava assim, conforme a luz lá de fora. E os olhos de Jesus também mudavam, e ele diz que tinha um nariz afinilado, o rosto afinilado, tinha um rosto, as mãos delicadas, foi isso que ela revelou. E a Mãe Maria, né, o EPA já tinha dito que a Mãe Maria tinha sido escolhida para ser a mãe do Jesus. Só que ela falou com outros detalhes, né? É a mesma coisa, mas com mais detalhes. Ela veio, a Maria veio para a Terra, ela foi... as forças do mal já sabiam que Jesus vinha, né? Porque tinha os profetas lá anunciando. Então, eles quiseram impedir que a Maria fosse a mãe do Jesus, porque a mãe de Jesus tinha que ser uma mulher virgem. Então, obrigaram o José a casar com ela. Ela tinha 12 anos, quando casou com o José. O José não queria, mas como ele tinha uma dívida lá com os sacerdotes, e então eles disseram que se ele casasse com a Maria, ficava a dívida paga. Que filhos da mãe, né? Que safados, né? Aí ele não tinha, acho que nada com a Maria, ela se conservou virgem. Na ocasião que veio Jesus, aí veio um ser, né, extraterrestre, falando para Maria que ela
ia ser mãe do Jesus, etc. Bom, nem precisa, né, contar o resto da história, porque já dá para saber, né? Eles fizeram uma inseminação dentro dela. É interessante, eu já tinha pensado isso, é impressionante, as coisas que eu penso, depois mais tarde eu venho a saber que as coisas que eu penso são verdade. Então, eu acho que eu já trouxe alguma sabedoria, fico dizendo as coisas, pensando as coisas e é real. Então foi a inseminação que o extraterrestre fez nela, e aí o José Jesus não era filho do José, porque Jesus é filho do universo, né? É filho do universo. Então o José disse: este é meu filho. Então todo mundo acreditou que ele era o pai da criança. E aí depois, né, Jesus foi se revelando, já em criança, se revelando quem ele era. Muito interessante essa história. E aí eu quando li a Bíblia a primeira vez, eu ficava assim, mas como? Como ela, se ela era virgem, como é que ela podia ter a criança, o Jesus, ou outra da criança? Mas como? Eu ficava. Mas aí quando começou os médicos aqui a fazer inseminação, as mulheres, né, que queriam ter filhos, não podiam, aí bateu, aí eu disse, ou por conhecimento, eu disse, deve ter sido isso, né? E pensei em extraterrestre, sim. Naquela época não havia isso, então veio um extraterrestre fazer isso na Maria. A Maria era uma pessoa, para a época, já muito rebelde, vamos dizer assim, ela era rebelde. Ela era ela mesma, quer dizer, como chama, é carismático, né? Não sei. Então, ela, temperamento forte. Tanto que ela quis estudar o que chama agora Talmud lá dos judeus, mas eles não podiam saber que ela estava estudando, porque quando iam lá estudar com José na casa dele, ela se escondia. Mas ela já tinha umas atitudes muito avançadas para a época, Maria. Então, senhores, aqui eu termino. Próximo vídeo, continuo o Evangelho. Tchau, tchau.